noite. Boa noite. Polícia Federal faz operação contra esquema de corrupção da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 20 pessoas são presas, entre elas CEO da GE e um executivo da Philips. E veja também. 6 pré-candidatos à presidência são sabatinados em evento da Confederação Nacional da Indústria. Os 12 meninos de um time de futebol e o técnico presos em caverna da Tailândia recebem aulas de mergulho. Um vídeo gravado pela Marinha tailandesa mostra que garotos presos em uma caverna recebem medicação e cobertores térmicos. A seleção brasileira faz o último treino em Sochi antes de enfrentar a Bélgica em Kazan. Paulinho aparece de tênis, mas não preocupa. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Brasil deve crescer menos do que o esperado neste ano. A declaração é do presidente Michel Temer durante o lançamento do Plano Safra 2018-2019 do Banco do Brasil. Participaram do evento os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. A instituição vai liberar 103 bilhões de reais para o financiamento da safra agrícola até o fim do ano que vem. Esse total será dividido entre empresas do agronegócio e créditos para produtores e cooperativas. O presidente Temer destacou a importância do setor para a economia do país e sinalizou um crescimento menor do que as projeções para 2018. Quando entrei no governo, o PIB anterior era de menos 3,6%. Logo no primeiro ano, nós fomos a 1%, e agora era 3% no começo, agora 2%, por aí, em torno das dificuldades naturais que temos passado. Em cenário sem Lula, o pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL, lidera as intenções de voto. O levantamento é do Datapoder 360, que também revela que a taxa de brancos, nulos e indecisos pode chegar a 42%. No cenário sem Lula, Bolsonaro aparece à frente, com 18% a 21% das intenções de voto. Outros 5 pré-candidatos surgem embolados em segundo, levando em consideração que a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Ciro Gomes tem uma pequena vantagem, variando de 12% a 13%, seguido de Alckmin de 7% a 8%, Marina marcando 7%, Haddad, testado como candidato do PT, ficando entre 5% e 6%, e Álvaro Dias de 4% a 5%, de acordo com o cenário pesquisado. Os demais candidatos não atingiram 5%. O que chama a atenção na pesquisa é a enorme taxa de não voto, que soma os percentuais de brancos, nulos e indecisos ou que não responderam, 40% a 42% dos entrevistados. A pesquisa testou ainda o potencial de voto em Lula. O ex-presidente tem um eleitorado fiel e regular. Se o petista puder participar, 35% das pessoas ouvidas dizem que votariam nele com certeza ou que poderiam votar. Já 62% afirmam que não votariam de jeito nenhum. O pré-candidato preferido por lulistas para receber o apoio do ex-presidente é Ciro Gomes, com 53%. Em seguida, Haddad, com 34%, depois Marina Silva, com 22%. O ex-governador Jacques Wagner tem 11% da preferência. No entanto, 38% dos lulistas não querem que o petista apoie ninguém. A Datapoder 360 realizou 5.500 entrevistas por telefone em 229 cidades em todas as regiões do país de 25 a 29 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Há vários especialistas que têm dúvidas sobre as pesquisas, como essa feitas através do telefone. No entanto, essa pesquisa é feita por uma organização de reconhecida seriedade. Como nem o quadro de candidatos está ainda definido, é preciso olhar essas pesquisas com reservas. Praticamente, os principais partidos brasileiros e os agrupamentos políticos ainda não definiram seus candidatos.
haverá uma decantação e as negociações de bastidores estão fervendo. Pode haver muitas alterações de rota e não se sabe ainda exatamente para onde irão os votos de Lula. Portanto, só nos resta esperar. Outra coisa, amanhã o Comando Militar Sudeste vai homenagear o soldado Mário Cosel Filho, assassinado por terroristas há 50 anos na frente do quartel do então 2º Exército, no Ibirapuera. A cerimônia será às 10h30 e deverá contar com a presença do comandante do Exército. O Conselho de Ética da Câmara instaurou um processo que pode levar à cassação do mandato do deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná. O parlamentar foi o primeiro político com foro privilegiado condenado pelo Supremo Tribunal Federal no fim de maio por envolvimento na Operação Lava Jato. A sentença foi de 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas como ainda cabem recursos, Meurer aguarda em liberdade. O colegiado precisa concluir o caso até o fim do ano, senão o processo pode ser arquivado. A defesa de Nelson Meurer não respondeu ao nosso contato. O governo brasileiro já teria dado sinal verde para a Embraer avançar nas negociações de fusão com a Boeing. A aproximação entre as duas empresas vem se desenhando desde o ano passado, mas as negociações esbarravam em questões burocráticas e ideológicas. No fim de 2017, o presidente Michel Temer chegou a dizer que não venderia o controle da Embraer, mas o cenário mudou. O governo tirou da frente os obstáculos e a fabricante brasileira de avião já teria recebido autorização para costurar um acordo com a Boeing. Apesar do aval, o negócio ainda não está certo. O governo ainda não fala oficialmente sobre o assunto e só vai se posicionar quando for formalmente consultado. Assessores aqui do Planalto que acompanham as negociações disseram que nos próximos dias pode sair um entendimento para a criação de uma terceira empresa, que ficaria 80% nas mãos da Boeing e 20% sob o controle da Embraer. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o comandante da Aeronáutica, Nivaldo Rossato, defendeu a fusão das duas empresas. Os acordos que podem ser feitos, eles serão todos considerando as vantagens que nós poderíamos ter tanto na parte tecnológica, na parte econômica, na parte de empregos, isso tudo. Mas ela não está fazendo a revelia dos interesses da nação brasileira. A partir de amanhã, o gás de cozinha vai ficar mais caro. A Petrobras anunciou hoje um aumento de 4,4% do botijão de 13 quilos. Com reajuste, o valor nas refinarias sem impostos vai subir de R$ 22,13 para R$ 23,10. Desde janeiro, o reajuste do gás de cozinha é feito a cada 3 meses. Segundo a estatal, apesar do reajuste, no acumulado do ano, o preço do produto teve queda de 5,2%. Mais de 20 pessoas foram presas em Santa Bárbara, interior de Minas Gerais. A quadrilha é suspeita de roubar ouro de uma das maiores mineradoras do país. O esquema contava com a participação de funcionários, advogados e empresários da cidade. Cerca de R$30 mil em dinheiro e dezenas de pepitas foram apreendidas. A quantidade de ouro roubado da mineradora não foi divulgada. A Prefeitura de São Paulo encerrou o cadastramento das famílias que moravam no prédio que desabou no Largo do Paissandu, no centro da cidade. Hoje foram intensificadas as ações de acolhimento para quem ainda está acampado no local. No total, 435 famílias se apresentaram como vítimas da tragédia, mas apenas 291 que comprovaram que viviam no edifício estão recebendo o auxílio aluguel. De acordo com a Prefeitura, as pessoas que ainda estão acampadas na praça vieram de outras regiões da cidade e não eram moradoras do prédio, por isso não vão receber o benefício. Agora, assistentes sociais tentam negociar a saída delas para centros de acolhimento da cidade. Infelizmente,
Não deram uma solução para a gente, negaram para 48 pessoas que nós estamos aqui, 48 pessoas na luta, foi negado o auxílio aluguel. É isso que vocês querem, auxílio aluguel? É isso que nós queremos, quem vai para o abrigo? Ninguém vai vir ao abrigo não, gente. O edifício Hilton Paes de Almeida desabou no dia 1º de maio, após um incêndio que começou no 4º andar. A tragédia deixou 9 pessoas mortas, entre elas 2 crianças. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um vídeo em que uma criança aparece com um fuzil em Angra dos Reis. O vídeo que circula nas redes sociais causou revolta. As imagens mostram um menino que aparenta ter cerca de 8 anos de idade segurando um fuzil e cantando um funk que faz apologia ao crime e a facções criminosas. A polícia agora quer identificar a criança do vídeo e confirmar o local da gravação, que pode ter sido feita na comunidade do Frade, em Angra dos Reis. Você vai ver agora cenas de imprudência. Um skatista foi flagrado andando no anel viário de Belo Horizonte. Os motoristas que seguiam pelo anel rodoviário de BH pareciam não acreditar no perigo da situação. Olha que perigo, velho. Não vai dar atrás dele, não. No trecho onde o limite de velocidade é de 80 km por hora, um homem desce em meio a carros, motos e caminhões, sentado em uma espécie de skate adaptado. O homem ainda sinaliza para trocar de faixa e parece despreocupado com o risco de provocar um acidente. Até o momento, ele não foi identificado. A Polícia Rodoviária de Minas disse que faz fiscalização durante 24 horas na via, mas não flagrou a situação. A medida provisória que estabelece um preço mínimo para os fretes foi aprovada na Comissão Mista do Congresso. A determinação dos valores foi um dos pontos do acordo costurado para encerrar a greve dos caminhoneiros em maio. A sessão foi relâmpago. Em menos de 2 minutos, o projeto que determina um preço mínimo para os fretes foi votado na comissão. O texto já havia sido apresentado e discutido nesta terça-feira. A proposta prevê que as tabelas vão durar 6 meses e devem ser publicadas em janeiro e julho de cada ano pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para calcular os valores, a agência deve levar em consideração os custos operacionais de transportes, principalmente o custo do pedágio e o óleo diesel, e toda vez que o preço do combustível oscilar mais de 10% para cima ou para baixo, a NTT terá que rever o valor do frete. A proposta ainda dá anistia aos caminhoneiros que foram multados pela Polícia Rodoviária Federal durante a paralisação de maio. As transportadoras que descumpriram a ordem judicial de desobstruir as rodovias também ficariam isentas das multas aplicadas pela Justiça. Garante conquistas importantes para os caminhoneiros autônomos, que é ter um preço mínimo do frete, um custo mínimo do frete, né, um piso, a gente chama de piso mínimo do frete, e isso ter agora prazos para fazer as tabelas. Agora o texto precisa ser votado pelos plenários da Câmara e do Senado. Os caminhoneiros querem que isso ocorra antes do recesso, que começa no dia 17 de julho. A paralisação ela é iminente, ela existe a qualquer momento, né, desde que a rua sinta de que as coisas não estão andando conforme devem andar. Mas o preço não depende apenas do Congresso. O assunto já foi parar no Supremo Tribunal Federal. Entidades do setor produtivo questionam a legalidade de um tabelamento de preços e pedem a suspensão da medida provisória. O ministro Luiz Fux tenta um acordo, mas o resultado dessa negociação só deve sair no final de agosto. E mesmo que o Congresso aprove a medida, o STF ainda pode torná-la inválida. Enquanto a tabela dos fretes está indefinida, a indústria continua contabilizando os prejuízos da greve dos caminhoneiros. Dados do IBGE mostram que o setor recuou 10,9% entre maio e abril. Foi a maior queda desde dezembro de 2008. A agricultura também foi prejudicada. Falando de todo tipo de transporte que vai encarecer e isso vai ser repassado aos preços. O governo propôs uma tabela de fretes, eu já disse isso. Eu, como ministro da Agricultura, tenho uma outra posição, mas eu tenho que seguir a posição de governo. Então temos que buscar um entendimento dentro daquilo que foi definido.
Trata-se de um compromisso assumido de maneira errônea pelo governo com os caminhoneiros. Você vê que o próprio ministro da Agricultura é contra. Mas é uma loucura, especialmente em termos de economia. Tabelamento é uma ilusão, não funciona e o Brasil tem uma triste memória de momentos em que governos lançaram mão desse recurso. Intervenção na economia geralmente termina em desastre. Nos Estados Unidos, uma mãe de 92 anos matou o filho porque ele queria interná-la em um asilo. Anna Mae Blessing disse aos policiais que o filho queria tirar a vida dela e por isso ela tomaria a dele. A idosa também falou que a convivência entre os dois estava difícil. Ana atirou contra o filho que dormia com a namorada. A moça conseguiu tirar a arma da idosa e ligar para a polícia. Blessing foi acusada de assassinato em primeiro grau. O caso aconteceu no condado de Maricopa, no Arizona. Na Inglaterra, a polícia confirmou 2 novos casos de envenenamento na cidade de Amesbury. As vítimas foram internadas em estado crítico. O caso aconteceu perto de Salisbury, onde o espião russo Sergei Skripal e a filha também foram envenenados com um agente nervoso em 4 de março. Após 4 dias no mar, o navio da ONG espanhola Open Arms atracou hoje no porto de Barcelona com 60 imigrantes. Os refugiados de 14 nacionalidades foram resgatados no Mediterrâneo. Nos últimos 5 dias, quase 180 pessoas morreram ou desapareceram tentando chegar ao continente europeu em busca de asilo. A Força-Tarefa da Lava Jato fez hoje uma operação contra um esquema de corrupção na área da saúde do Rio de Janeiro. A investigação mira fraudes que envolvem multinacionais na Secretaria de Saúde do Estado e no INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Agentes da Polícia Federal do Rio e de São Paulo saíram às ruas pela manhã para cumprir 22 mandados de prisão, além de busca e apreensão. A Operação Ressonância é um desdobramento da Operação Fatura Exposta, que em abril do ano passado desvendou um esquema de fraude na Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Entre os 20 presos de hoje estão o empresário Miguel Skin, que foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes em outubro do ano passado, e 2 executivos da Philips, o supervisor de vendas, Frederick Knudsen, e o ex-vice-presidente da Philips do Brasil, Dáurio Sperancini Júnior, que é atual presidente da GE para a América Latina. A partir das investigações, o Ministério Público identificou um cartel de fornecedores que, entre 2006 e 2017, atuou no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Então foi preciso realmente que nós avançássemos com investigações, principalmente por meio de colaborações premiadas, que são o mecanismo mais importante para mostrar o que está por trás ali da lógica criminosa. Segundo os procuradores, o empresário Miguel Skin era o líder do cartel, formado por pelo menos 33 empresas que se organizavam no chamado Clube do Pregão Internacional. As empresas faziam rodízio para fraudar e ganhar licitações na Secretaria de Saúde e no INTO. Enquanto a investigação aponta um desvio de R$1,5 bilhão somente no INTO, 11 mil pessoas esperam por atendimento, como colocação de próteses. Ladrões multinacionais, ainda na área da saúde. Quando há alguns anos a gente via empresários do primeiro time sendo presos por corrupção, nunca isso está acontecendo hoje, e a prisão de políticos corruptos também por uma operação que está passando o Brasil a limpo, que é a Lava Jato. Por isso, há reações desse pessoal desesperado com a perspectiva da prisão e que tenta acabar de qualquer maneira com a Lava Jato. O Tribunal Federal manteve Sérgio Moro nos processos do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. A defesa do ex-presidente Lula pediu o afastamento do juiz, alegando que Moro não poderia julgar devido a um evento do grupo empresarial Lide, em Nova York, onde ele foi palestrante. Para os advogados, a presença dele é incompatível com a imparcialidade que se espera. Mas a decisão foi unânime. A defesa ainda pode recorrer.
Lula cumpre pena em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo de um apartamento no Guarujá. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. O caso de uma menina de 8 anos no interior de Minas Gerais movimentou a internet nos últimos dias. A garota teve os cabelos cortados e alisados pela madrasta, sem autorização. O desabafo da mãe viralizou nas redes sociais. A menina sempre fez muito sucesso com os cabelos longos e cacheados. Foi com este visual e muita simpatia que ela conquistou milhares de seguidores em um perfil na internet. Comeu meu batom, eu quero comer, Mariana, eu quero comer seu batom. Mas depois de passar o último fim de semana com o pai, a criança de 8 anos voltou para casa bem diferente, com o cabelo cortado e alisado. A mãe fez um desabafo nas redes sociais. Contou que o cabelo da filha foi cortado sem autorização pela madrasta. Por telefone, o pai teria avisado que só as pontas haviam sido cortadas. A postagem viralizou nas redes sociais. Teve mais de 325 mil curtidas e 101 mil compartilhamentos. Neste vídeo, a mãe mostra como ficou o cabelo da filha. Reduziu também uns 70% do volume do cabelo. O caso aconteceu em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. A mãe não quis gravar a entrevista. Por telefone, disse que o pai está arrependido por não ter impedido a situação e que um cabeleireiro da cidade ofereceu apoio para a menina recuperar os cabelos cacheados. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite. Como a gente avisou ontem, aqui no Rede TV News, o tempo mudou hoje entre São Paulo e no Rio de Janeiro. A capital fluminense amanheceu cinzenta, nublada, mas isso daí foi só hoje mesmo, porque amanhã o sol já volta com força e a tarde esquenta rapidinho. No sul do Brasil ainda tem previsão de chuva entre o norte gaúcho e Santa Catarina, mas o destaque mesmo é para o frio, principalmente no Rio Grande do Sul. E amanhã o sol predomina em boa parte do Brasil, em praticamente todo o país. A gente vê esse amarelão do mapa, tempo firme, seco, ensolarado, nada de chuva, desde o Paraná até áreas aqui do norte, nordeste, pegando todo o sudeste e centro-oeste do Brasil. Com pouca chuva, o nível dos reservatórios fica mais baixo e aí sobra pouca água para consumo e produção de energia. É por isso que o consumidor já está pagando mais caro na conta de luz. É a bandeira vermelha, olha só, é cobrado uma taxa de R$ 5,00 para cada 100 kWh. Para a gente ter uma ideia, uma família aí de 4 pessoas consome cerca de 540 kWh. Com essa taxa, a bandeira vermelha, no final do mês, a conta de luz vai ficar R$ 50,00 mais cara. Ou seja, para não pesar no bolso do consumidor, é importante economizar água e energia, viu? Porque a previsão de chuva significativa é só lá para setembro. Bom, no norte do Brasil, sim, tem previsão de pancadas de chuva na faixa norte da região, nessa área mais escura do mapa, pega todo o estado de Roraima e o Amapá. No nordeste do Brasil, o sol predomina em toda a região, menos no litoral aqui da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, onde o tempo fica instável, carregado. Vamos lá para Recife, no Pernambuco, onde o sol aparece entre muitas nuvens, tem chance de chuva isolada, fraca em alguns pontos da cidade, máxima de 28 graus. Em Palmas, no Tocantins, é grande variação de temperatura, amplitude térmica que a gente chama, a mínima de 21 e vai até os 35 graus, muito quente e seco. Agora, enquanto isso, no sul do Brasil, em Porto Alegre, a temperatura não passa dos 17 graus e a chance de chuva é pequena, mas existe, tá? Vamos ver as temperaturas para amanhã. Olha só, capital paulista e Belo Horizonte começa com friozinho. Em BH, a mínima de 12 graus. Na capital paulista, a mínima é de 16, mas depois esquenta rapidinho. Máxima de 27 graus na capital mineira e também na capital paulista. E se ficou alguma dúvida, já sabe, né? É só clicar no site da Rede TV. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. 5 pessoas morreram durante um confronto entre traficantes rivais em Queimados, município da região metropolitana do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem mais informações. Boa noite, Tony.
Boa noite, Boris. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, esse confronto aconteceu no Morro São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, de madrugada, traficantes do Morro da Torre tentaram invadir o Morro São Simão e deixaram esses 5 mortos. De manhã, a polícia fez uma operação na comunidade, houve uma nova troca de tiros e 2 suspeitos. A gente teve um problema aí na comunicação com o Tony Vendramini. Vamos agora com um link aqui de São Paulo, onde a polícia confirmou que o assassinato de Vitória Gabriele, a gente vai falar daqui a pouquinho, então, com o repórter daqui de São Paulo. Vamos falar e ver as informações com o Tony Vendramini, que está lá no Rio de Janeiro. Tony, tá me ouvindo, Tony? Então, Tô ouvindo, nessa operação, então, a polícia apreendeu armas e drogas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar essas mortes. Queimados, município da Baixada Fluminense, acabou ficando na primeira colocação no Atlas da Violência, divulgado em junho, como o município com maior índice de mortes violentas em 2016 no país. 134,9 casos para cada 100 mil habitantes. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. E olha, a polícia confirmou que o assassinato de Vitória Gabriele está esclarecido e encerrado. A conclusão de que a menina foi morta por engano veio após o depoimento de uma nova testemunha. A repórter Caroline Rosito está em frente à delegacia de Araçariguama, no interior de São Paulo, e tem mais informações. Boa noite, Carol. Caso encerrado, segundo a polícia, então quais são os próximos passos agora da polícia? Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. O advogado da família de Vitória Gabriele, Roberto Guastelli, esteve agora há pouco aqui na delegacia e conversou com a delegada responsável pela investigação. Ele disse que a polícia quer ouvir novas testemunhas para conseguir concluir esse caso. Esses depoimentos devem acontecer aí pelos próximos dias, até o fim do prazo da prisão preventiva do casal Bruno e Maiara, que são os principais suspeitos. Ele confirmou também que ontem 2 testemunhas foram ouvidas no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Um rapaz que teve a identidade preservada disse à polícia que conhecia o casal e o servente de pedreiro Júlio César, que foram indiciados por homicídio qualificado. Ele também contou que devia cerca de R$7 mil para um traficante que costumava punir familiares dos devedores e que a irmã dele era muito parecida com a menina Vitória. Com esses novos depoimentos, a polícia confirmou a tese de que Vitória foi morta por engano. Hoje à tarde, eu conversei com a mãe da menina sobre esses novos depoimentos. Vamos ouvir o que ela falou. Eu sempre disse desde o começo que eu acreditava que a minha filha estava lá no lugar errado, na hora errada, tinha sido morta por engano, porque ela jamais iria entrar em um carro se não for à força. Então isso eu falo desde o primeiro dia. Eu acho que para essa mãe, que no caso seria a mãe dessa pessoa, que depois é um choque, né? Saber que o filho está envolvido e que poderia ter perdido a filha dela da mesma forma que eu perdi a minha. Então, assim, eu acho que essa mãe agora tem que refletir, tem que conversar com esse filho dela, procurar algo para ajudar esse filho dela, porque senão ela vai perder os 2 filhos, um no tráfico e o outro pela dívida do filho. Obrigado, Carol. O inverno chegou e, junto com ele, boas ações espalhadas pelo Brasil arrecadam doações para ajudar moradores de rua. Em São Paulo, a campanha é Tempo de Doar, do Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado, já arrecadou milhares de peças e ganhou um reforço especial para ajudar a aumentar esse número. Em tempos assim de frio, é impossível sair de casa sem se agasalhar, não é verdade? Basta uma volta pela rua para ver as pessoas tentando se aquecer. É casaco, cachecol, luvas, ufa! Ontem estava mais verão e agora já está mais friozinho, ficar dentro de casa encolhidinha. Bom, que o pessoal está se agasalhando direitinho, isso não há dúvidas. O problema é que nem todo mundo tem condições de comprar um simples agasalho. Tem morador de rua que, mesmo nos dias de hoje, ainda perde a vida por causa do frio intenso. O inverno chegou e com ele mais uma campanha do agasalho que esse ano ganhou um reforço de peso. A Turma da Mônica
Todo mundo unido em solidariedade ao próximo. Então, meu amigo, sabe aquela peça de roupa de frio que você nem usa mais? Olha, ela pode fazer a diferença na vida de muita gente que não tem um agasalho e nem condições de comprar um. As doações podem ser feitas em vários pontos de São Paulo. Um deles é a Estação Barra Funda, na zona oeste da capital. Hoje pela manhã, a primeira-dama do estado de São Paulo, a professora Lúcia França, falou durante um evento sobre a importância da campanha que tem como slogan "É tempo de doar". Nós já tivemos 2 mortes na capital durante esse inverno que está tão curto, começo de inverno, 2 mortes. Já nós não queremos mais que isso aconteça, nós queremos aquecer as pessoas, mas também a campanha do agasalho tem um gesto simbólico, humano, muito importante. A primeira-dama ainda recebeu um cheque simbólico de 371 mil peças arrecadadas. Mas, logo depois, recebeu a informação que o número de doações já passava de 400 mil peças. E você, ainda não doou? Então, ajude essa campanha que merece muitas e muitas palmas. Para saber quais são os pontos de arrecadação da campanha, basta acessar o site campanha do agasalho, tudo junto, .sp.gov.br. E agora vamos falar de Copa do Mundo e da seleção brasileira, que hoje fez seu último treinamento em Sochi, cidade que até agora serviu de base para o time brasileiro. O nosso correspondente na Rússia, Luciano Júnior, tem as informações. Foi a despedida. Depois de 26 dias, o Brasil vai embora de Sochi. A cidade soube como curtir a presença dos brasileiros. Lembra o primeiro treino? Como isso ficou? A cidade também vai sentir a falta dos nossos torcedores. As praias, calçadões e principalmente a FanFest não serão as mesmas depois que a turma do verde e amarelo for embora. Fizemos barulho. E que barulho! Vai deixar saudades até para os jogadores. Gostei muito, né? Gostei muito da cidade, me surpreendeu bastante, acho que não só eu, mas muitas pessoas, até os outros jogadores também. O último treino foi exatamente no local onde tudo começou, o estádio da cidade. Só que hoje, nada de público, apenas os habituais familiares e convidados. Depois do trabalho de hoje, só mais um treinamento, amanhã em Kazan, no local do jogo. E para pegar os belgas, ainda não sabemos o que Tite anda pensando. A única pista é Fernandinho, que deve entrar mesmo no lugar de Casemiro suspenso. Daí em diante, é só especulação. Marcelo volta, Fagner será mantido e Douglas Costa, 100% recuperado, vai pelo menos para o banco? Hoje Paulinho chegou a dar um susto quando apareceu apenas de tênis, sem participar do trabalho com os outros jogadores. Mas, segundo a assessoria de imprensa da CBF, não há nada de errado com ele. Apenas um trabalho regenerativo diferenciado. E o nosso foguetinho William falou sobre a Bélgica, a prova de fogo da vez. A gente já teve vários testes, vários jogos difíceis. Na Copa do Mundo não tem jogo fácil, todo adversário é complicado. Também falou da maior estrela belga, Hazard, companheiro dele do Chelsea. Em 5 anos que eu tô no Chelsea, é a primeira vez que eu vou jogar contra ele, mas é o momento de cada um defender o seu lado, né? E eu vou defender o meu, ele vai defender o dele e espero que eu possa levar melhor. E tá chegando a hora de mais um degrau rumo ao Hexa. Certo é que os pupilos de Tite vivem um grande momento na Copa. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e apenas 1 sofrido. Quartas de final, futebol eficiente. E aí, uma palavra acaba ganhando mais força nesse contexto: favoritismo.
A seleção brasileira não curte muito, procura evitar. Já os nossos torcedores adoram essa fama de favoritos. Mas e as outras nações, os outros torcedores, o que acham? Será que eles também entendem que o Brasil é um favorito para ganhar a Copa do Mundo? E agora quem vai ganhar o Mundial? Uruguai. Uruguai. América. Ou belga? France. Tomara que essa turma esteja completamente errada nas previsões. Luciano Júnior de Moscou para o Rede TV News. E ainda na Rússia, uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas ao serem atropeladas por um carro em Sochi, uma das cidades sede da Copa. Câmeras de segurança registraram quando o veículo invadiu a contramão em alta velocidade e avançou sobre os pedestres. O carro atingiu 6 pessoas. Uma das vítimas foi prensada contra o automóvel vermelho. Esta mulher ficou caída, imóvel na calçada. Um idoso de 63 anos morreu. Segundo a polícia, o acidente aconteceu depois que o motorista dormiu ao volante. No mês passado, 8 pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas por um táxi. Também sem indícios de relação com o terrorismo. Esperança de gols do Uruguai. Cavani vai desfalcar a Celeste contra a França na próxima sexta. É o que garantiu o jornal Ovación. Segundo o diário, curto tempo para o atacante se recuperar de lesão muscular deve tirá-lo da equipe titular. Os uruguaios agora torcem para que Cavani seja pelo menos opção no banco de reservas, mas a situação é difícil. Hoje, mais uma vez, o craque não treinou. Depois da polêmica capa com um trocadilho com cocaína, o tabloide inglês The Sun pediu desculpas à Colômbia, mas nem tanto. O jornal voltou a provocar após a classificação do English Team, dizendo que o povo colombiano ficou muito mais envergonhado pela forma com que sua seleção trapaceou e encenou no jogo de ontem. Nas redes sociais, o jornal recebeu diversas críticas. Para esta torcedora, além do futebol, os ingleses inventaram o mico e a hipocrisia. Foi intensificada nesta quarta-feira a operação de resgate dos 12 garotos e do treinador de futebol presos em uma caverna na Tailândia. Com canções, nesta quarta-feira, colegas de escola mostraram apoio aos garotos que estão presos na caverna Tan Luang Nang, na província de Shanghai, no norte do país. Eu só quero jogar futebol na escola com os meus amigos. Um monge famoso na região, que previu que os meninos seriam encontrados nesta semana, voltou ao local para fazer orações. Enquanto isso, do lado de dentro da gruta, o time de futebol amador recebe cuidados médicos. Nestas imagens divulgadas hoje pela Marinha tailandesa, é possível ver alguns sorrindo para a câmera, enquanto outros fazem o V da vitória. Neste outro vídeo, eles se apresentam e disseram estar com boa saúde. Os mergulhadores têm levado em média 5 horas da entrada da caverna até o local onde os meninos estão. Um instrutor de mergulho responsável pela logística do resgate explicou que o preparo dos rapazes não consiste em um curso intenso de mergulho, mas é o suficiente para que eles usem bem a máscara de respiração. Se você não sabe nadar e está em um ambiente escuro que pode matá-lo dentro de uma caverna, então não é um bom lugar para aprender a mergulhar. O fato é que ninguém vai dar aula como em um curso completo de mergulho. A ideia é criar um ambiente confortável, onde eles possam respirar com as máscaras e saírem em segurança. As autoridades informaram que não há um cronograma exato para a operação, mas divulgou que pode levar em torno de 4 meses. Como a previsão é de chuva para os próximos dias, o trabalho é acelerado para que esse período não se prolongue ainda mais. O grupo de socorristas que dá suporte à Marinha tailandesa trabalha 24 horas no local, com profissionais da Inglaterra, China, Japão, Estados Unidos e Austrália. As equipes continuam tentando instalar uma linha telefônica para que o grupo converse com as famílias, mas as tentativas até o momento falharam. Alguns especialistas são contra a retirada dos garotos através do mergulho,
alegam que manter eles alimentados com saúde e esperar o nível de água baixar completamente seria o mais adequado. A situação deles eu diria que é dramática, né? Não é um ambiente amplo, né? Não é um salão amplo. Até o relato dos mergulhadores, eles tiveram que passar por túneis sinuosos, onde que teria que passar uma pessoa por vez, e muitas vezes rastejando. Então imagina um ambiente como esse e realmente sem nenhuma visibilidade, sem enxergar, né? Como é que você vai treinar uma criança, muitas delas foi relatado que nem sabem nadar, para passar por uma situação como essa? Então realmente é muito difícil. O exército, a polícia e os médicos se preparam do lado de fora. As autoridades da Tailândia informaram hoje que os jovens vão ser levados com segurança para um hospital assim que saírem da gruta. Para evitar um possível tumulto, os policiais formam uma parede dos dois lados da estrada. E os médicos simulam a saída para terem agilidade no momento em que os meninos forem resgatados. Um dos 33 mineiros que passou 69 dias soterrados a 700 metros de profundidade no Chile em 2010, gravou um vídeo para os meninos que estão presos na caverna. Omar Reigadas conta como foi a experiência e diz que é preciso manter a fé. Eu acredito que a principal coisa é que nós concentramos em nossa fé cristã, na crença em Deus, nas orações diárias. Ficamos vivos porque apoiamos uns aos outros, permanecemos sempre juntos, aconselhamos quando necessário e acredito que foi muito benéfico para nós ter fé e manter o bom humor, cantar, contar piadas, fazendo muitas palhaçadas e concentrando em uma coisa, sair da mina e pensar em nossa família. Acho que com a imagem de nossa família e fé em Deus, conseguimos nos manter vivos. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Nos Estados Unidos, hoje é comemorado o Dia da Independência. Para celebrar a data, uma competição que exige muito apetite. A competição acontece em Nova York. Ganha quem comer mais cachorros quentes no menor tempo. Este ano, o vencedor foi novamente Joey Chestnut. Ele comeu 74 pães com salsichas em 10 minutos e se manteve no reinado, já que esta é a 11ª vez que ele vence o título. Mike Sudou manteve o título na categoria feminina, engolindo 37 hot dogs, conquistando o 5º título consecutivo. Os vencedores levaram para casa $10 mil cada um, quase R$40 mil. É nada mal para comer cachorros quentes de graça, né? E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.